Então vamos para a exposição da palavra. Hoje nós não leremos apenas um texto, mas nós leremos alguns textos nos livros de Esdras e Neemias, a fim de que a gente considere o panorama da obra de Deus no tempo da reconstrução de Jerusalém, usando a vida de Zorobabel, de Esdras e de Neemias. Os livros de Esdras e Neemias, originalmente eles foram escritos como sendo apenas originalmente um. E depois, quando a Bíblia foi traduzida para o latim, a Vulgata, através de Jerônimo, é que Neemias e Esdras foram separados. Por isso que nós temos desta forma hoje. Neles é contada a história de 3 homens, e como o Senhor os levantou no mesmo período para cumprir o seu propósito. O propósito de reconstruir o altar, o propósito de reconstruir a adoração e a identidade de Israel. Zorobabel restaurou o altar e o templo, Esdras restaurou o culto e a palavra, Neemias restaurou os muros e a identidade, e juntos eles mostraram que a verdadeira restauração começa no espírito e se expande para toda a estrutura, se estende para toda a estrutura. Israel tinha se afastado dos caminhos do Senhor, é sabido quando nós lemos a respeito destes livros e mais alguns outros, e se afastou dos caminhos de Deus e foi após outros ídolos durante muitas gerações, e o Senhor foi admoestando Israel, tentando trazer Israel para si, até que então o Senhor permitiu que o rei Nabucodonosor se levantasse contra Israel, destruísse o templo, destruísse a cidade, levasse o povo cativo. E esse povo ficou no cativeiro durante 70 anos. Depois então Deus levanta Ciro, rei da Pérsia, e para então libertar o povo e permitir que eles voltassem para Jerusalém. E é desta maneira que começa o livro de Esdras, com Ciro sendo despertado e comissionado pelo Senhor para reconstruir o templo. Um rei pagão sendo usado como instrumento de Deus. E foram 3 reis pagãos que Deus usou neste período para a reedificação de Jerusalém. O rei Ciro, o rei Dario e Artaxerxes. Todas as autoridades e todos os governos deste mundo estão nas mãos de Deus. Sejam ímpias e cruéis, ou reverentes e bondosas, todos os governos deste mundo cumprem o propósito do Senhor, seja para abençoar, seja para nos admoestar e advertir que quem governa o universo é Ele. Então, assim que o povo chega lá de volta em Jerusalém, a primeira coisa que eles fazem é levantar o altar, oferecer sacrifícios ao Senhor, porque foi assim que o Senhor predispôs no coração de Zorobabel, que era da linhagem de Davi, neto do rei Jeconias. Então um líder político reconhecido entre os seus, inclusive ele veio a ser governador da província. Isso dito, vamos abrir as nossas Bíblias no texto de Esdras, no capítulo 3. Esdras, capítulo 3. Nós leremos do 1 ao 6. Esdras 3, do 1 ao 6. Quando chegou o 7º mês e os israelitas já estavam estabelecidos em suas cidades, o povo se reuniu finalmente em Jerusalém com grande unanimidade, como se fosse um só ser humano. Então Jesua, filho de Josadaque, com seus irmãos, os sacerdotes, e Zorobabel, filho de Sealtiel, e seus irmãos, dispuseram seus corações e começaram a soerguer o altar do Deus de Israel, com o objetivo de voltar a oferecer holocaustos sobre ele, de acordo com o que está expresso na Torá, a lei de Moisés, homem de Deus. Apesar do receio que tinham dos povos ao redor, firmaram o altar sobre a sua base e nele ofereceram holocaustos, os sacrifícios totalmente queimados a Yahvé, o Senhor, pela manhã e também ao pôr do sol.
Depois celebraram a festa do Sucot, isso é, dos tabernáculos, seguindo o que fora prescrito, e ofereceram holocaustos diários de acordo com o número determinado para cada dia. A seguir apresentaram os holocaustos regulares, os sacrifícios da lua nova e os sacrifícios requeridos para todas as festas sagradas determinadas por Yahvé, bem como os que foram trazidos como ofertas voluntárias ao Senhor. A partir do 1º dia do 7º mês, deram início ao oferecimento de holocaustos a Yahvé, embora ainda não tivessem sido lançados os alicerces do novo templo do Senhor. Senhor, nós te bendizemos pela perfeição que é a sua palavra. Revela, Espírito Santo, nos nossos corações, e que não somente a compreendamos, mas sejamos transformados por ela. Em nome de Jesus. Amém. Antes deles erigirem o templo, a primeira coisa que eles fizeram foi edificar o altar, antes de lançarem os alicerces, porque o altar precede o templo. O ser precede o fazer, e o coração precede a construção. Por melhor que seja o trabalho das nossas mãos, por mais talentos e dons que tenhamos, se o nosso coração não for um altar exclusivo para Deus, o que nós fazemos não é adoração a Ele. Nós podemos ser bons líderes ministeriais, nós podemos ser bons professores, excelentes construtores, advogados, vendedores, donas de casa, profissionais de marketing, técnicos do que quer que seja. Ainda assim, tudo aquilo que nós fazemos somente será adoração ao Senhor se for resultado de um coração fiel. Lembra que o povo tinha ficado 70 anos da Babilônia, justamente porque eles tinham traído Deus, ido após outros ídolos. Então, aquilo que primeiro precisa ser restaurado é a fidelidade, o coração. Pertencer ao Senhor requer exclusividade. Deus não compartilha território. Nós somos povo de propriedade exclusiva de Deus. Antes das nossas mãos, o Senhor reivindica os nossos corações. E é por isso que, conforme nós lemos, eles queimaram os holocaustos ao Senhor, e isso fala de arrependimento. Eles celebraram a festa dos tabernáculos, e isso fala de dependência e confiança em Deus, porque a festa dos tabernáculos era a celebração de como Deus tinha conduzido o povo que saiu do deserto e peregrinou por 40 anos, como o Senhor cuidou, como o Senhor sustentou. Eles fizeram contribuições voluntárias, e isso fala de generosidade, de um coração que foi liberto do egoísmo. O coração que é altar do Senhor é, portanto, um coração quebrantado, um coração que confia em Deus e um coração que é generoso. Depois disso, as obras, infelizmente, nós temos uma tendência de oferecer primeiro as obras para Deus. E em alguns momentos a gente oferece, inclusive, as obras como se fosse uma compensação pelos desvios do nosso coração. O nosso serviço não pode ser barganha, mas adoração ao Senhor. Deus deseja primeiro o coração. E é nesse sentido que o profeta Joel, lá no capítulo 2, vai dizer assim: eu desejo que vocês rasguem os seus corações. Deus deseja que vocês rasguem os seus corações, não as vossas vestes. Porque rasgar as vestes era um simbolismo de coração contristado, de coração quebrantado. Mas Deus estava requerendo corações rendidos, corações humilhados na sua presença, corações rasgados, corações quebrantados. Por isso, nós começamos com o altar, nós começamos com o coração, porque ele é mais importante do que a oferta. Foi assim que a viúva pobre ofereceu mais do que todos aqueles que estavam ali na presença de Jesus. E foi por causa disso também que a oferta de Abel foi aceita e não a de Caim. E daí de cara, a pergunta inevitável para nós é: como está o nosso altar? O nosso coração. O nosso coração. Nosso coração é exclusivo do Senhor? Claro que a reconstrução deste templo sofreu muitas oposições,
quando nós lemos o decorrer do livro, sofreu muitas oposições. Não tinha interesse externo que o templo fosse reerguido. Eles sofreram oposições internas e sofreram sofreram oposições externas. Oposições internas por quê? Porque o pessoal mais velho que tinha visto a glória do templo de Salomão, eles viram quando esses alicerces começaram a ser lançados e eles viram que o templo era menor do que aquele templo de Salomão. E quando eles viram isso, eles ficaram tristes, ficaram angustiados e começaram a chorar, e começaram a se lamentar, e começaram a reclamar e murmurar nesse sentido. Então ali a gente tinha um alarido de pessoas felizes e alegres, porque estavam lançando e reconstruindo o templo, mas ao mesmo tempo nós tínhamos o choro e o pranto daqueles que tinham visto a glória da primeira casa, a glória do primeiro templo, e por isso eles estavam tristes por estarem construindo algo menor ali. Então essa oposição, esse pranto desencorajador, esse pranto desanimador daqueles que estavam sofrendo, justamente porque não estava acontecendo de acordo com aquilo que eles estavam acostumados, de acordo com aquilo que possivelmente eles tinham idealizado, de acordo com aquilo que eles tinham pensado que deveria ser, de acordo com aquilo que eles pensam que deveria ter sido. Quantas vezes dentro de nós sofremos com isso? Esta oposição interna, este desânimo que às vezes vem, esse desencorajamento que em alguns momentos vem para o nosso coração. Enquanto isso, eles também lidavam com as oposições externas. Por quê? Porque os samaritanos, quando ficaram sabendo que o templo estava sendo reconstruído, primeiro eles se ofereceram para ajudar. Mas como Zorobabel não aceitou a ajuda deles, porque eles eram judeus, mas tinham se aliançado com povos pagãos, através de casamento e outras circunstâncias também, então eles eram considerados impuros. E por causa disso Zorobabel falou, não, vocês não têm parte aqui. Então eles fizeram de tudo para que aquela obra não fosse para frente. De todas as maneiras eles tentaram barrar aquela obra. Se tem duas coisas nessa vida que podem desmotivar numa construção, são duas: reclamações e burocracia. Os samaritanos tanto fizeram que aquela obra ficou embargada por causa de motivações administrativas, políticas e burocráticas por cerca de 15 anos. Quem lida com obra sabe o que é isso. Como burocracia e reclamação pode embargar uma obra, pode estagnar uma obra. E nesses momentos a gente fica às vezes até com a impressão de que quando parece que a gente resolve levar a sério cada vez mais o nosso compromisso com Deus, surgem muitos obstáculos. E o Senhor permite, porque a fé precisa ser fortalecida. Então, será que o nosso desânimo interno e os obstáculos externos têm estagnado a nossa vida espiritual? Será que a nossa disposição interna, desmotivada, desencorajada, negligente, relapsa até em alguns momentos? Além das oposições externas, não, hoje eu não vou por causa disso, não, mas também aconteceu aquilo, queridos. É justamente quando a gente não está com vontade de ir para a igreja que a gente tem que ir. Em alguns momentos a gente ouve histórias do tipo, não, hoje eu não estou com um bom clima para ir para a igreja. Não, e até tem aquelas situações que as pessoas consideram assim, não, se eu não vou lá para oferecer o meu melhor para Deus, porque eu não estou no meu melhor, e assim por diante, as pessoas falam, então é que eu não vou para a igreja. Queridos, isso é uma falácia. É justamente quando a gente não está nessa boa disposição que a gente tem que ir, porque esta carne precisa aprender a se submeter. E a gente não adora a Deus por causa das nossas emoções. Nós adoramos ao Senhor pela fé, porque Ele é digno de ser adorado e não porque eu estou no meu melhor humor. Nós adoramos ao Senhor não é por causa da boa motivação ou do ânimo que nós estamos no nosso coração, mas é porque Ele é digno de ser adorado, Ele é digno de ser glorificado. Tem dias que as nossas emoções estão aqui, o nosso ânimo está aqui em cima, mas também tem dias que parece que é só vale, tem dia que parece noite, e tem dia que parece noite de 24 horas.
Ele é digno de ser adorado. E isso não depende das nossas emoções, da nossa disposição, da nossa vontade. O Senhor é digno, porque Ele é Deus. Nossa família, cerca de 8 anos atrás, nós passamos por uma situação, quando nós nos mudamos, nós morávamos num sobrado. Fomos morar num apartamento, no apartamento onde nós moramos justamente hoje. Nós compramos esse imóvel e faltava um tanto para terminar. E daí, porque faltava um tanto para terminar, a pessoa que comprou o nosso sobrado, ela gentilmente nos favoreceu para que nós ficássemos ali um tempo até que o apartamento que nós tínhamos adquirido pudesse ser concluído. Quando faltava 20 dias para a gente entrar no nosso imóvel, nós tivemos que entregar o sobrado. Cessou o nosso prazo e tivemos que entregar o sobrado. Então, nós fomos para um outro lugar provisório, porque, afinal de contas, faltava só 20 dias. Então, quando eu fui separar toda a nossa mudança, as nossas roupas, a louça e tudo mais, já tinha ido para o apartamento definitivo. Eram só alguns detalhes para serem ajustados. Então, por causa de 20 dias, eu peguei um engradado, coloquei 4 copos, 4 pratos, 2 panelas, sendo que uma era uma chaleira. Nós pegamos a geladeira, o cooktop aqui da igreja que a pastora, na época, me emprestou. Levei o cooktop lá para... Instalamos do jeito que deu ali em cima da bancada da cozinha. Já tinha uma bancada de cozinha no lugar onde nós fomos. E a nossa roupa de cama fomos. Era fevereiro, calor, pouca roupa, roupas mais leves, nada pesado, nada de edredom, nada destas coisas. Esses 20 dias viraram em 10 meses. Pensa uma obra estagnada. Uma obra que não andava. Cada hora surgiu uma situação diferente para lidar. E aquilo foi nos desgastando bastante. E ali nós aprendemos, dentre outras coisas, que não era só uma questão de mudança de endereço, mas era uma questão de mudança de coração. O Senhor não somente queria que nós fôssemos para um lugar novo, diferente da onde nós estávamos, mas principalmente Ele desejava que nós fôssemos para ali de outra maneira também, com o coração renovado em algumas áreas. E assim nós fomos. Quando chegou na última semana, nós lidamos com muitas coisas. Sabe aquelas coisas que você pensa assim, não, isso não pode acontecer. É impossível que isso aconteça. Todas estas coisas aconteceram. E aí, quando chegou na última semana, na terça-feira, nós chamamos o rapaz da empresa de gás para ele vir fazer a queima. Ele tinha que fazer a queima para que a gente pudesse ter a garantia do aparelho de gás. Então, ele veio e fez a queima. E aí, nós tínhamos água quente na cozinha, mas nós não tínhamos água quente no banheiro. E aí, sem água quente no banheiro, não dava para mudar. Isso era terça e a gente ia entrar no apartamento na quinta-feira. Chamamos o pessoal da construtora e, no final das contas, a arquiteta chegou e falou assim para a gente, olha, é o seguinte, amanhã nós vamos trazer um aparelho aqui para dar um soprão nesses canos de cobre, e ou esses canos de cobre serão limpos por esse soprão que vai ser dado com gás, ou pode ser que não tenha canos de cobre. Eu falei, se não tiver panos de cobre, então a gente vai rasgar o gesso da lavanderia até os banheiros. Eu comecei a chorar na hora. Eu estava tão cansada, tão desgastada, que eu só fazia chorar. Não tinha nem vontade de continuar conversando, porque já eram 10 meses. Então já estava bastante desgastada. Fui para o quarto, que hoje é o quarto da Ana Flávia, fui lá para o quarto dela, sentei no banquinho e fiquei ali só chorando. O Evert despediu o pessoal e ficou desse jeito. No outro dia, eles viriam ali. As roupas já estavam no guarda-roupa, a louça já estava nos armários, já estava tudo pronto. Tudo organizado para a gente chegar ali. E eu fiquei lá chorando, dentro do quarto. Dali a pouco, passa um tempo, eu com a cabeça baixa, chorando. Eu escuto uns gritos, vindo lá do nosso quarto. E era um glória a Deus! Aleluia! Eu ergui a cabeça, eu vi uma fumaça, não era glória. Mas era um vapor que estava vindo. E era o Evert, dando glória a Deus e aleluia lá no banheiro. Ele foi orar. A gente não sabe se o anjo foi lá e deu um soprão, se Deus fez crescer cano dentro daquele gesso.
Mas no final das contas, a hora que eu corri lá para o banheiro, e a gente ficou que nem criança, vendo todo aquele vapor, água quente saindo do chuveiro, água quente saindo da torneira, eu fiquei fesuda na fé dele. Ele me animou. E daí então nós começamos a abrir e fechar a torneira, abrir e fechar a torneira, e vinha água quente, a gente fechava, dali a pouco a gente abria de novo, e fazia uma festa. Aí a gente correu para o outro banheiro, e a gente abria o chuveiro e saía água quente, a gente glorificava a Deus, e assim por diante. Essas paralisações que às vezes acontecem, até isso, está na soberania do nosso Senhor. O Senhor estava mudando o nosso coração, não apenas nos mudando de endereço. Ele não desejava apenas nos mudar de rua, nos mudar de CEP. Ele tinha uma transformação para fazer aqui nos nossos corações. O que muitas vezes acaba acontecendo é que a gente, quando está passando pela dificuldade, quando está passando por uma tribulação, por uma prova, a gente fala assim: Senhor, me deixa entender o que é que está acontecendo aqui, porque a partir do momento que eu entender, então, de repente, já vira logo essa página. A gente acha que se a gente entender cognitivamente tudo o que está acontecendo, que então, simplesmente, Senhor, deixa eu aprender logo a lição que o Senhor quer que eu aprenda aqui, porque daí essa tribulação passa, porque daí essa dor, esse sofrimento, essa dificuldade vai passar. Mas não é porque a gente aprende algo cognitivamente que aquilo já foi internalizado em nós, que aquilo já se tornou parte de nós. Deus está formando Cristo em cada um dos seus filhos, e Ele sabe de que maneira Ele o fará. Os amigos de Jó também tinham essa mentalidade, eles também acreditavam nessa teologia da retribuição, de que o sofrimento e a dor fossem resultado de pecado. É verdade que em alguns momentos a gente mete os pés pelas mãos, nós pecamos e nós colhemos as consequências disso. Mas em alguns momentos nós também sofremos porque é Cristo sendo formado em nós. Nós estamos sujeitos a passar por tantas coisas, neste mundo caído, neste mundo fragmentado. Deus está formando Cristo em cada um dos seus filhos. Tanto ele faz quanto Bildade, amigos de Jó, sugerem nos seus discursos que ele deveria se reconciliar com Deus para que alcançasse restauração, para que alcançasse prosperidade. Algo, entende logo essa situação, se arrepende logo do teu pecado, Jó, porque daí essa estação muda, aí essa situação passa. E aí entra semana, entra mês, sai mês, entra ano, sai ano. O Senhor sabe, e Ele é soberano sobre o tempo. Afinal de contas, Ele é o Pai da eternidade. Ele é Senhor sobre o tempo. E de que maneira Ele está formando Cristo em cada um de nós. Depois disso, Deus levantou então 2 profetas. 15 anos já aquela construção parada. E eles indo após outras coisas. Quando a gente lê o profeta Ageu, a gente vai ver o que estava acontecendo. Deus levanta Ageu e Zacarias para incentivarem Zorobabel. Escuta, Zorobabel, precisa retomar aquela construção. A gente precisa continuar. Não é para ficar estagnado, não é para ficar em casa sentado no seu sofá, não é para você ficar levando a vida, marginalizando a sua vida espiritual. De vez em quando é tão bom quando Deus levanta pessoas que são boca de Deus para falar: escuta, sai desse sofá, vamos para a igreja. Não dá para você continuar vivendo a sua vida desse jeito. Nós precisamos reedificar aquele templo, a sua vida espiritual. O seu altar precisa ser ordenado. É maravilhoso quando Deus faz isso. Quantas pessoas Deus já colocou na minha vida e na sua também, para falar: a sua vida não pode continuar desse jeito. Você não pode continuar estagnado, não pode continuar com esse hábito, não pode continuar com esse comportamento, não pode continuar agindo assim. Por causa disso a sua vida espiritual está aí tudo parado. Vamos reconstruir o templo, vamos reconstruir o templo. E então eles retomam novamente aquela construção. Tiveram ainda mais algumas oposições. Quando a gente lê Esdras 5 e 6, nós vamos ver a respeito disso. Mas finalmente eles concluem o templo. E daí então fizeram uma grande festa, ofereceram holocaustos abundantemente,
organizaram os serviços ali dos sacerdotes, celebraram a Páscoa, e desta forma, desta maneira, eles estavam se desligando das práticas impuras dos povos pagãos e vizinhos com quem eles tinham feito amizade, se aliançado, e declaravam que estavam decididos a buscar novamente ao Senhor com exclusividade, com fidelidade. Israel está neste momento radiante e celebrando. Mas a vida com Deus não é feita de eventos. A vida com Deus não é feita só de celebrações e festa. E uma igreja também não pode viver só de eventos. Afinal de contas, nós somos chamados para adorar ao nosso Deus todos os dias da nossa vida. E nem todos os dias são domingo. Nós temos segunda, terça, quarta e todos os dias da semana. Então Israel precisava de consistência. Eles já tinham organizado o altar, eles tinham erigido o templo, mas eles precisavam de consistência nas suas vidas. De que maneira eles viveriam a partir dali? Como não voltariam novamente a adorar outros ídolos ou irem após falsos deuses? Como eles viveriam a partir de ali, já que a vida não é só de eventos? Agora o templo novo, construído e inaugurado. Então o Senhor levanta um outro homem, comissionado pelo rei Artaxerxes, para restaurar o culto e a conversão à palavra de Deus. Esdras. Ele era sacerdote, ele era escriba, descendente de Arão, e ele é destacado pelo Senhor para ensinar a lei, para converter o povo, o coração do povo à palavra de Deus, porque não se trata apenas de reconstruir o templo, é preciso restaurar a adoração, e a adoração é uma vida, adoração é uma existência, adoração não são apenas 30 minutos semanais no culto aos domingos, como às vezes a gente equivocadamente pensa. Adoração é uma vida para Deus. Uma vida de adoração é uma vida alinhada com a palavra de Deus. O povo sabia construir paredes, mas não sabia adorar. Esdras trouxe então de volta o temor do Senhor e o respeito pela palavra de Deus. Vamos um pouquinho adiante no texto que nós lemos e vamos ler Esdras no capítulo 7. Nós leremos do 6 ao 10. Diz assim: este Esdras veio da Babilônia. Ele era escriba, isto é, mestre, e conhecia muito bem toda a Torá, a lei de Moisés, dada por Yahvé, o Senhor Deus de Israel. Ele foi falar com o rei Artaxerxes, e este foi benevolente, dando-lhe tudo quanto solicitara, porquanto a mão do Senhor estava sobre ele, e abençoava as atitudes de Esdras. Alguns dos israelitas, entre eles sacerdotes, levitas, cantores, porteiros e servidores do templo, também foram para Jerusalém no 7º ano do reinado de Artaxerxes. No 5º mês do 7º ano deste reinado, chegou Esdras a Jerusalém. Ele deixou a Babilônia no 1º dia do 1º mês e chegou a Jerusalém no 1º dia do 5º mês, graças à boa mão do seu Deus que permanecia sobre ele. Agora presta atenção no versículo 10. Porquanto Esdras havia disposto todo o seu coração a conhecer a Torá, a lei de Yahvé, o Senhor, a praticá-la e ensinar em Israel os seus decretos e mandamentos. Um coração disposto a conhecer a palavra de Deus, a praticá-la e ensiná-la. Isso é adoração. Irmãos, quando a palavra volta ao centro das nossas vidas, a alma é curada e a adoração se torna viva novamente. Isso é avivamento. Sem a palavra de Deus, nós somos levados por tudo aquilo que nos impressiona, por outros deuses, por outras doutrinas, e em geral para longe dos caminhos do Senhor. Salmo 119, a Bíblia fala que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Andar sem a palavra de Deus é andar no escuro. E andando no escuro, a gente corre no mínimo 2 riscos. O primeiro de acidentes e o segundo de desvios. No escuro nós andamos inseguros, com medo
desconfiados, mas na luz. Nós andamos firmes, nós desviamos das armadilhas, nós desviamos dos perigos. Nós temos confiança e tranquilidade para caminhar. Por isso que fé não é andar no escuro, ou sermos impulsionados a dar saltos de otimismo vazio ou pensamento positivo. A fé é andar na luz, é andar na certeza da palavra de Deus e é ter convicção de que aquilo que Deus diz é mais real e é mais verdadeiro do que tudo que os nossos olhos podem enxergar. A gente se encarrega de obedecer e Deus se encarrega de cumprir aquilo que Ele falou. O problema é que muitas vezes a gente mede o Senhor com a nossa régua. E a gente desconfia que Ele fará, como Ele fará, de que maneira que Ele fará, como se Deus tivesse que nos dar satisfação. E nesses momentos o que se manifesta no lugar da confiança é a ansiedade. Dias atrás eu compartilhei no Instituto de Teologia, numa aula que nós estávamos tendo, falando a respeito de ansiedade e compartilhando que biblicamente a ansiedade é idolatria. A ansiedade na Bíblia é retratada como idolatria. Não é expectativa, gente, ansiedade não é expectativa. É muito gostoso quando a gente está na expectativa de algo que vai acontecer. De amigos que nós estejamos aguardando para festas, por exemplo, agora, ou viagens, ou então o resultado de uma prova, o resultado de um concurso. Tantas coisas geram expectativas no nosso coração, isso é natural que aconteça. E existem situações também em que pessoas têm que lidar com ansiedade, que é resultado de um transtorno químico no seu cérebro. Por exemplo, o caso de TDAH, entre outras situações. As pessoas têm que lidar com este transtorno químico, com esta situação. Isso também, e a ansiedade faz parte disso. Só que existe, no entanto, uma circunstância em que, devido a traumas anteriores, sofrimentos anteriores, ou até mesmo convivência com pessoas que são ansiosas, nós nos tornamos ansiosos. Nós nos tornamos controladores. E nós temos uma necessidade de controlar todas as coisas, porque aquilo pode nos trazer paz e segurança. A ansiedade, nesse sentido, é uma idolatria, porque é neste momento em que o controle se torna um ídolo nas nossas vidas. Quando a gente tem necessidade de controlar todas as coisas, quando nós temos a necessidade de exercer a nossa soberania sobre todos os eventos, sobre tudo que está acontecendo, inclusive sobre pessoas, para que a gente se sinta em paz, para que a gente se sinta seguro. Então nós estamos desviando daquele que é a fonte de toda a nossa paz e de toda a nossa segurança. Nesse sentido, a ansiedade é idolatria. Porque nós confiamos mais no nosso controle do que na soberania de Deus. É por isso que, nesse sentido também, a ansiedade é algo do que nós precisamos nos arrepender e não administrar. A palavra de Deus deve ser o guia da nossa existência, a nossa regra de fé. A palavra de Deus deve nortear, sim, os nossos pensamentos, as nossas emoções, os nossos sentimentos, e é tudo isso que tem que se submeter à palavra de Deus, e não a palavra de Deus às nossas emoções, aos nossos pensamentos e aos nossos sentimentos. Tem tanta gente que acredita do jeito certo e pensa do jeito errado, por falta de conhecimento bíblico. Quando nós recebemos a revelação de Deus nos nossos corações, mas nós não nos aprofundamos no conhecimento da palavra de Deus, a gente vai ser um crente infantil para o resto das nossas vidas se a gente não mudar. Nós não amadurecemos. Porque a única forma de um cristão amadurecer é no seu relacionamento com Deus. E não tem como a gente se relacionar e conhecer a Deus que não seja através ou a partir da palavra dEle, porque é nela que Ele se revela. E a gente não está aqui falando de certificado ou diploma de teologia. Não é sobre isso. Mas sobre a importância de nós conhecermos a Deus a partir da sua palavra. Acredite em Deus de todo o coração. Mas tem maneiras de pensar equivocadas. E daí vai metendo os pés pelas mãos nas suas decisões, nas suas escolhas, nos seus comportamentos, porque apesar de crer em Deus, vive de acordo com os seus próprios entendimentos.
busca pregações, e não tem problema algum com isso. Hoje a gente tem muitas pregações acessíveis na nossa mão, mas acaba engolindo muita coisa que não deveria e comendo lixo, porque não tem cânon, não tem critério para saber se o que está lendo, se o que está ouvindo, presta ou não, se está de acordo com a palavra de Deus ou não. Porque a pessoa talvez é mais exuberante, fala melhor, tem uma boa retórica, então acredita que seja um excelente preletor, mas presta atenção naquilo que a pessoa está falando. E considerando que a gente é aquilo que a gente come, isso também serve para a maneira como nós alimentamos a nossa alma. Toda a nossa produção, todas as nossas palavras, todas as nossas obras, todos os nossos pensamentos, atitudes, sentimentos, emoções, vão manifestar aquilo que a gente anda comendo. Por isso que Deus levantou Esdras, porque não basta erigir um altar e se arrepender, a vida precisa ser adoração ao Senhor, e somente será se estiver alinhada com as Escrituras. Como eu interajo com as pessoas, como eu namoro, como eu vivo o matrimônio, como eu educo os meus filhos, como eu me comporto no trabalho, na escola, na faculdade, nas férias, como eu celebro, como eu festejo, tudo isso é para ser para Ele, exclusivamente para Ele. Então nós conhecemos o Deus a quem nós servimos, ou nós servimos ao Deus que nós idealizamos e que nós achamos que deve ser assim. Nós conhecemos o Deus da Bíblia, ou o Deus que nós conhecemos foi formado a partir de retalhos da nossa experiência, da opinião das pessoas, das imposições culturais e dos vídeos da internet que a gente assistiu. Se nós queremos amadurecer, se nós queremos nos relacionar com Deus verdadeiro, nós precisamos ler a Bíblia. E tem dia que é na força do ódio mesmo. Tem dia que a gente precisa falar: carne, eu sei que hoje você está com preguiça, que você não está com disposição, que você não está com um bom humor, mas quem manda aqui, inclusive, não sou eu. Ele é soberano. Ele é soberano. Olha quanta guerra para edificar esse templo. Irmãos, essa história de que quando Deus está na situação, então tudo vai fluir maravilhosamente, isso daí é falácia, isso daí é balela de Satanás para você abrir mão da bênção de Deus. Olha quanta guerra para edificar esse templo. Oposição de tudo que é lado. Então estuda a palavra, medita na palavra, até que ela faça parte de quem você é. Lembra do profeta Ezequiel? Capítulo 3, foi levantado por Deus para ir pregar, mas antes disso Deus falou para ele: come esse rolo, e o rolo era o livro daquela época. Come esse rolo, internaliza, tem que ser o seu sustento, o pão do qual depende a sua vida. E aí então, considerando uma vida para o Senhor, uma existência para Ele, Deus levanta, algum tempo depois de Esdras, e eles caminharam meio juntos, mas por questões didáticas a gente está falando um, depois o outro, mas estava tudo meio simultâneo. Depois de Esdras, o terceiro homem, Neemias, o copeiro do rei Artaxerxes, para reconstruir os muros, finalmente, de Jerusalém. Então leremos Neemias, vai para o livro seguinte aí, depois de Esdras, no capítulo 1. Nós leremos 2 versículos, o 3 e o 11. E o 3 diz assim: eles me informaram, aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão vivendo lá na província, passam por grande tribulação, privação e humilhação. Os muros de Jerusalém foram derrubados e as portas da cidade queimadas. Aí o versículo 11. Ai, Yahvé, eu te rogo, deixa teu ouvido alcançar o clamor deste teu humilde servo.
Atende à oração dos teus servos, cujo prazer está em amar com respeito o teu nome. Faz com que teu servo encontre compaixão nos olhos do homem a quem levarei o meu pleito. Nessa época, eu era copeiro, degustador de confiança do rei. Neemias sendo comissionado por Deus, através do rei Artaxerxes, que o enviou também com recursos, para reedificar os muros de Jerusalém. As cidades naquela época, elas tinham muros bem altos, em torno de toda a cidade. E um muro tem basicamente 3 funções. A primeira função é de proteção, a segunda função é de estabelecer os limites, e a terceira função é de separação. O templo estava sendo reconstruído, a cidade estava sendo reconstruída, mas eles ainda estavam vulneráveis. Eles ainda estavam desprotegidos. Eles podiam ser assaltados, atacados, saqueados a qualquer momento, porque inclusive as nações vizinhas não tinham interesse algum que aquela cidade e aqueles muros fossem reedificados. Quando a gente fala de muro, logo de cara eu começo a pensar na muralha da China, a maior muralha já erigida para impedir que invasores entrassem no país. Foram décadas e décadas para edificar aquela muralha, e ela é tão grande que os astronautas podem enxergá-la lá do espaço, e eles mandam imagens da muralha da China aqui para a Terra, vista lá do espaço. Uma muralha tão larga que 2 carroças podem andar juntas, paralelas, uma com a outra, ali em cima. Uma maravilha deste tempo. Muralha da China, tão grande desse jeito. E o que acontece é que Jerusalém era uma cidade sem muros. Uma cidade sem muros, sem proteção contra os inimigos, sem limites definidos e sem identidade como nação. Quando Neemias então chega lá em Jerusalém, antes dele se apresentar formalmente lá para os oficiais, sacerdotes e tudo mais, ele mesmo vai andar ali entre os escombros, ele mesmo vai fazer um reconhecimento. E daí então, depois disso, é que ele vai e se apresenta e fala ali para os demais o motivo pelo qual ele estava ali. O que o Senhor tinha colocado no coração dele para fazer: edificar os muros de Jerusalém. E todo cristão precisa de muros. Todos nós precisamos ter muros. Por quê? Primeiro porque quando um terreno não tem muros, ele é terra de ninguém. As pessoas ali jogam lixo, as pessoas ali jogam entulho, e quando nós não nos posicionamos e quando nós não colocamos muros, as pessoas não respeitam. Entulham, jogam lixo, eles acham que se sabem que você é cristão, e mesmo sabendo que você é cristão, se você não estabeleceu muros, as pessoas vão se sentir à vontade para contar piadas indecentes e vulgares na sua frente, para falar palavrão na sua frente, para falar imoralidades na sua frente, e assim por diante. Porque você não estabeleceu muros. Porque você não colocou muros ali. Então nós precisamos estabelecer muros, para que as pessoas não joguem lixo, não joguem entulho, porque vão despejar isso, e você vai ficar ouvindo, entulhado, convivendo com o lixo dos outros. Quando nós temos um terreno que não tem muros, e as fronteiras não estão bem definidas, as pessoas também não sabem até onde elas podem ir. Porque não tem limite. Principalmente quando o terreno é de esquina. Você já viu quando um terreno é de esquina e não tem muro? Se alguém faz a curva lá na esquina, o que todo mundo faz? O carreirinho. Ninguém vai até a esquina lá para virar. Já fica feito o carreirinho ali. E todo mundo faz carreirinho em terreno que não tem muro. As pessoas, querendo o seu bem ou o seu mal, vão ficar se intrometendo na sua vida. Vão se intrometer no seu casamento. Vão se intrometer na educação dos seus filhos, nas decisões que você precisa tomar. Até que ponto os pais podem interferir de maneira saudável no casamento dos seus filhos? A Bíblia é muito clara quando fala que o homem deixa pai e mãe para se casar. Mudou a função dele.
Ele deixa de ter como função primordial filho, de ser primeiramente filho. A prioridade agora é outra, ele está formando uma outra família. Mas dá tanto BO quando isso acontece. Por causa de não conhecermos limites, de não entendermos estes limites. Homem se casa, mas continua agindo como filho e não como marido. Mulheres que escutam mais aquilo que as amigas falam do que o que o esposo diz. Jovens que se deixam levar mais pelos colegas da faculdade do que pelo conselho dos pais. Cidade sem muro, todo mundo entra ali, sem permissão. Não quer dizer que a gente não vai requisitar tantas vezes o conselho das pessoas. Mas se você não tiver muros bem estabelecidos, pessoas se intrometerão na sua vida. E por causa dessa intromissão, muitas vezes nós vemos famílias fragmentadas. Pessoas fragmentadas, porque não têm muros e ao invés de ouvirem o conselho de Deus ou o conselho de pessoas usadas por Deus, ficaram ouvindo o conselho de pessoas que não temem ao Senhor. Quando um terreno não tem muros, as pessoas se escondem ali dentro para fazer coisa errada, para fazer o que não devia, para usar droga, para ter relação sexual ilícita. Por quê? Não tem separação. Não separou. Um colega de trabalho faz alguma coisa errada no escritório para se beneficiar diante dos seus olhos e ele sabe que você não vai fazer coisa alguma. A sua amiga que é casada flerta com alguém na academia debaixo do seu nariz e você não abre a boca para falar nada para ela. O amigo mente para o outro na escola ou maltrata e você não chega nele para falar que ele está fazendo está errado. A gente tem esse negócio de falar, não vou me intrometer na vida dos outros. De fato, se intrometer na vida dos outros é errado. Mas Levítico, no capítulo 5, versículo 1, diz assim: se alguém pecar, porque tendo sido testemunha de algo que viu ou soube, não declarou, sofrerá as consequências da sua iniquidade. Efésios, no capítulo 5, versículo 11, diz assim: não sejais, pois, cúmplices das obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Quando nós falamos de muro, nós estamos falando de santidade. Nós estamos falando de caráter, porque cristão que não tem limite é libertino. A boca não tem limite. Os olhos não têm limite. Os ouvidos não têm limite. As mãos não têm limite. O corpo não tem limites. Recebeu a revelação de Cristo no coração, mas não se comporta de acordo com a santidade daquele que nele habita. Não se separa, não se guarda, não afasta o inimigo, não evita o mal e ainda acha que é um crente legal. Que o outro que faz tudo lá certinho, quadradinho, que ele é fundamentalista, que ele é radical e às vezes até se junta com o ímpio para rir do cristão. Isso não é cristianismo, amigos. Isso não é cristianismo, irmãos. Isso é cristianice. A fé sem obras é morta. A restauração que começou no altar precisa chegar lá nos muros. Precisa aparecer lá nos muros. O que o Senhor fez no nosso coração molda o nosso pensamento e precisa chegar no nosso comportamento. Todo cristão é uma cidade murada. Essa é a nossa identidade. Nós somos santos. Nós somos separados, afinal de contas. Crente não fuma. Crente não bebe. Crente não conta piada vulgar, usa roupa decente, sim. A gente anda com a Bíblia no sovaco. Não dá para pegar o smartphone e colocar aqui, né? Se cair, pode ter prejuízo. Crente sem muro, crente que não se separa. E aí a Bíblia vai falar, que vergonha. Eu fico com vergonha, de mim, inclusive. Neemias 2,17, ele conclama o povo a erguer os muros para deixarem de passar vergonha. A gente passa vergonha e é motivo de vergonha porque nós não temos muros. Então, quando o colega de trabalho, que ficou flertando com a secretária e você riu, olhar para a sua esposa, o que você vai fazer? Ou a nossa santidade é seletiva? O valentão da escola judia lá do mais fraco, mas o que vai ser quando ele vier mexer com você?
Intromissão é uma coisa, mas nós não podemos ser omissos. Nós precisamos estabelecer limites. Limites. Que vergonha nós temos visto esses dias. Crente fofoqueiro, crente biscateiro, manipulador, mentiroso, briguento, malicioso, arruaceiro, indecoroso, crente sem muro. Antes de longe a gente sabia quem era o crente. E agora está tão confuso, porque o crente tantas vezes se comporta como ímpio, como se não conhecesse a Deus. Dá trabalho erguer esses muros, gente? Claro que dá. Assim que Neemias chegou para falar aquilo que ele estava fazendo, aquilo que ele ia fazer, de cara já se levantam Sambalate, Tobias e Gesem. Já começou ali, na primeira fala já começa a oposição. Para erguer os muros é uma guerra, porque as pessoas estão acostumadas com o seu antigo comportamento, inclusive a gente está acostumado com o nosso antigo comportamento também, então é uma guerra. Eles foram tão atacados para edificar aquele muro, que chega um momento em que eles estão, como descreve o texto, segurando a espada com uma mão e fazendo a obra com a outra mão. E é assim a nossa vida durante toda a nossa existência, uma guerra. E é muito interessante porque não somente Neemias erigiu os muros, mas ele também organizou o serviço dos levitas, trouxe ordem na cidade, trouxe ordem nas famílias, principalmente quanto ao casamento, promoveu justiça social, restabeleceu o dia do descanso, fez tantas coisas. Se não leram ainda, Neemias, Esdras e Neemias, leiam, meditem. Deus levantou naquele período um líder político, Zorobabel, para levantar o altar e o templo, e isso fala de governo, sobre quem governa os nossos corações. Deus levantou um sacerdote e escriba, Esdras, para restaurar a centralidade da palavra de Deus, e isso fala de adoração. E por fim, Deus levantou o copeiro, servo de confiança do rei, alguém que estava disposto a dar a sua vida pelo rei, servindo ao rei, para restaurar os muros. E isso fala de caráter, isso fala de santidade. Louvado seja o nome do Senhor. Que maneira tão linda que Deus vai retratando toda a obra que Ele faz nos nossos corações, através da reedificação, da reconstrução dos muros de Jerusalém. E o que acontece quando essa obra é concluída? O que acontece quando altar, templo e muro estão restaurados, reedificados? O que acontece quando o coração, a adoração e o caráter estão alinhados e caminham juntos? Deus é cultuado. É culto ao Senhor. A etimologia da palavra cultuar significa justamente cultivar. Cultivar a terra. E assim como a gente não cultiva a terra de qualquer jeito, é preciso preparo, tempo, esforço. Da mesma maneira, cultuar ao Senhor. Nós não cultuamos a Deus de qualquer jeito. Para finalizarmos, abram em Neemias no capítulo 8. Neemias capítulo 8. Diz assim, desde o primeiro versículo: Então, como se fosse uma só alma, todo o povo se reuniu na praça central diante do portão das águas e rogaram a Esdras, o escriba e mestre, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor dera a Israel. O culto está começando. E assim, no primeiro dia do 7º mês, o sacerdote Esdras trouxe a lei e apresentou-a diante de toda a congregação, que era composta de homens, mulheres, crianças e todos que podiam entender a leitura.
Ele leu a lei com grande voz de frente para a praça, em frente ao portal das águas, na presença de todos os homens, mulheres e crianças que já tinham idade para compreender. Esdras, o mestre, estava posicionado sobre uma plataforma elevada de madeira, construída especialmente para a ocasião. Ao seu lado, à direita, estavam Matitias, Semá, Anaías, Urias e Uquias, Maazéias. E à esquerda colocaram-se Pedaías, Misael, Malquias, Assum, Asbadana, Zacarias e Mesulão. Então, do alto do palanque, Esdras abriu a Torá diante de todo o povo, e todos podiam vê-lo perfeitamente. E assim que abriu o livro, todo o povo se colocou em pé, em sinal de reverência. Em seguida, Esdras louvou a Yahvé, o grande Deus, e todo o povo ergueu as mãos e respondeu a uma só voz: Amém, Amém, assim seja, verdade. Então eles adoraram a Yahvé, o Senhor, prostrados com as faces encostadas no chão. Os levitas, Jesua, Bani, Serebias, Jamim, Acube, Sabetai, Odias, Mazéias, Quelitas, Arias, Josabade, Anã e Pelaías, orientaram a população quanto à aplicação da lei na vida diária. Não só no domingo, na vida diária. E todos permaneceram ali. Leram o livro da lei de Deus, interpretando, explicando, a fim de que todos os habitantes da cidade pudessem compreender bem os ensinos e prescrições que ouviam. Então Neemias, o governador, e Esdras, o sacerdote e escriba, juntamente com todos os levitas que estavam instruindo o povo, declararam à multidão: Este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus. Não vos entristeceis, não pranteeis, pois todo o povo chorava e lamentava os erros cometidos, enquanto ouvia as palavras da lei. Culto é lugar de confronto com a palavra de Deus. Culto é lugar de nós nos arrependermos na presença do Senhor. E o culto tem que acontecer todos os dias. Versículo 10. E Neemias aproveitou a exortação e dispensou o povo, recomendando: Agora, pois, ide, comei e bebei, gorduras, doçuras, provai do melhor que tiverdes, e enviai algo aos que não têm nada preparado para si. Pois este dia é santificado a Yahvé, nosso Senhor. Sendo assim, não vos entristeçais, eis que a alegria do Senhor é a vossa força. O versículo 12. E logo depois o povo começou a sair dali para comer, beber e distribuir porções de alimento a todos quantos não tinham conseguido arranjar sua própria comida. E todos comemoraram com grande alegria, pois atenderam de coração as palavras que lhes haviam sido ministradas. O culto ao Senhor acontece quando o coração, a adoração e o caráter são para Ele. Zorobabel restaurou o governo, Esdras o arrependimento e Neemias o caráter. A restauração completa acontece quando fé e ação estão juntas. Quando fé e ação estão juntas, quando o altar se levanta, o coração muda, mas quando os muros se levantam, o testemunho muda também. E aí, assim como aconteceu no primeiro culto do novo templo ali, de Zorobabel, as pessoas foram confrontadas com a palavra, se arrependeram e depois se alegraram, sim, uns com os outros. Então, nesta noite, que nós estamos aqui, cultuando ao Senhor, consideremos este alinhamento. Consideremos se o Senhor também está aqui nos confrontando. Se o nosso altar está em ordem, se é o Senhor quem tem nos governado, ou se muitas vezes a nossa própria vontade ou outros ídolos é que tem nos liderado. Consideremos se em alguns momentos nós ficamos perdidos, ou se a gente anda se esbarrando, fazendo coisa errada, aquilo que não deveria, por falta de instrução, por falta de conhecer aquilo que a palavra de Deus diz e vivermos de acordo. Consideremos se os nossos muros estão em pé, ou se há brechas para serem restauradas.